A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso tema hoje, ansiedade e desejos, e o texto para nossa reflexão, Salmo 131, de 1 a 3. Diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Até aqui. Desde criança, eu gosto de desenhos, histórias da literatura universal, e sempre gostei das histórias envolvendo Aladim e a sua lâmpada maravilhosa. Eu não sei se você sabe, mas a história de Aladim com sua lâmpada faz parte de um conjunto de histórias ambientadas no Império Persa, que ficaram conhecidas no mundo inteiro sob o título As Mil e Uma Noites. O que são as Mil e Uma Noites? Um conjunto de histórias contadas por uma jovem de nome Sherazade, que no fundo queria resolver um problema na sua nação criado pelo seu rei. O que acontecia? O rei persa tinha sido traído pela esposa. E aquilo foi um sofrimento tão grande para ele, que ele não só decidiu matar a esposa, condená-la à morte, como prover-se de um meio para nunca mais ser traído de novo. Então o que ele decidiu fazer? Dormir com uma mulher diferente cada noite e executá-la na manhã seguinte. Simples assim. Então ele introduzia uma jovem nos seus aposentos, dormia com ela e na manhã seguinte entregava aos soldados que a executavam. Só que as jovens do reino começaram a rarear. E aí um dia, Sherazade, uma jovem bonita, inteligente, filha do vizir do reino, decidiu se oferecer para passar uma noite com o rei. Seu pai tentou demovê-la, não conseguiu, e ela foi, mesmo sabendo o que lhe aconteceria na manhã seguinte. Ela estava com o rei, depois de ter mantido relações com ele, e ela lhe pediu que pudesse expressar um último desejo, já que ela morreria na manhã seguinte. O rei, solidário, permitiu-lhe esse último desejo, e ela pediu que pudesse contar uma história para ele. Ele ficou muito sem entender, mas tudo bem, quer me contar uma história, pode contar. Ela começou a contar uma história, e a história era interessante, foi chegando num clímax. Quando estava no clímax, ela olhou para ele e falou assim: olha, eu estou muito cansada, amanhã eu continuo. Aí, manhã seguinte, os guardas lá, ele falou: hoje não, hoje ela fica. Na noite seguinte, ela continuou a história, que teve um desfecho e já abriu uma nova história, que chegou um novo clímax. Quando o rei estava lá interessadíssimo, ela disse: eu estou muito cansada, amanhã eu continuo. E para encurtar uma longa história, ela fez isso por 1001 noites, depois das quais ela já era mulher do rei, já estava grávida do filho dele e tudo mais, se tornou a nova rainha do Império Persa. Dentre as histórias que ela contou, está a de Aladim com a lâmpada maravilhosa, que é
uma história muito própria da nossa humanidade. Ela se vincula muito fortemente à nossa humanidade. Porque o que é Aladim, a lâmpada mágica? Aladim, a lâmpada mágica, conta de um jovem que foi contratado por um bruxo para achar uma lâmpada que teria poderes mágicos. Ele achou a lâmpada, o bruxo tentou enganá-lo, o jovem ficou preso numa caverna, só que com a lâmpada. Ele esfregou acidentalmente a lâmpada e dela saiu um gênio poderoso que lhe ofereceu a realização de 3 pedidos. Ele pediu que se livrasse daquela situação, que se tornasse um príncipe poderoso e que se casasse com a filha do imperador. E o gênio realizou esses desejos. Essa história se vincula muito com o nosso universo interior, com o nosso imaginário comum, porque quem é que não sonha, ou pelo menos quem é que nunca sonhou com uma lâmpada maravilhosa? A possibilidade de se acessar um poder infinito capaz de realizar desejos. O nome da lâmpada maravilhosa nos nossos dias é loteria. Esse é o nome da lâmpada. As pessoas enxergam na loteria o acesso a um poder extraordinário que permita realizar desejos. Uma pessoa que joga na loteria, tendo em vista um prêmio, ela quer realizar desejos. Razão pela qual tem gente que não joga quando o prêmio é baixo, tipo 5 milhões. Tem gente que só joga quando está na casa dos 200. Por quê? Porque a ideia é o acesso a um poder ilimitado. Não a um poder limitado. É ilimitado. E a gente sempre faz aquele jogo, não é? O que você faria? Que é a fantasia relacionada ao desejo. O que você faria se ganhasse um prêmio de loteria? Quem tem um superego muito forte, cobrador, crítico, sempre dá um jeito de incluir na lista do que faria algo do tipo: eu ajudaria muita gente. E é o que eu sempre falo: se não ajuda hoje sendo pobre, não vai ajudar sendo rico. Porque solidariedade não é uma questão de abundância de recursos, mas de grandeza de coração. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. É um princípio da Bíblia Sagrada. Eu sempre brinco que um dia minha mulher me perguntou: o que você faria se ganhasse na loteria? Eu disse: não contaria para você. Mas não foi uma boa ideia fazer isso. Eu paguei um preço muito alto por muitos dias em função dessa minha palavra impensada. Mas é uma fantasia que a gente tem. O que se faria com tanto dinheiro? E a resposta sempre vai na linha de realização de desejo. Por quê? Porque uma das grandes verdades sobre nós é que nós somos seres desejantes. Todos nós somos seres desejantes. O desejo faz parte da nossa natureza. E é de uma complexidade. Porque assim, quais são as razões para nós sermos seres desejantes? A primeira é a necessidade. Deus entendeu que deveria vincular às nossas necessidades certos desejos, para que nós satisfizéssemos as nossas necessidades. Você já percebeu que se há uma necessidade e não estiver vinculado a um desejo, você tende a não satisfazer a necessidade. Uma pessoa que tem necessidade de tomar uma injeção para resolver um problema de saúde, corre o risco dela não tomar uma injeção porque falta exatamente o desejo. Muito pelo contrário, tem uma repulsa aí. Eu tenho consciência, você também tem, mas eu tenho consciência que exercício físico faz bem para a saúde. Eu tenho consciência. Mas me falta o desejo. Tem gente até que diz: não, faz um tempinho, você vai gostar. Não. Aí uma vez eu fiz 1 ano e esse desejo não veio. Aí eu pensei: mas quantos anos tem que fazer para esse negócio aparecer? Faltou o desejo, até a necessidade corre o risco de não ser atendida.
Então Deus nos colocou desejos para satisfazer as necessidades. O desejo de beber água, que a gente chama de sede, para a gente hidratar o corpo, senão talvez não hidrataria. O desejo de comer, que a gente chama de fome, para poder suprir o corpo de alimento, senão a gente não supriria. Então nós somos seres desejantes porque temos necessidades. Somos seres desejantes porque temos pretensões. Que pretensões nós temos? Pretensões do eu, pretensões da autoestima. Não queremos apenas o que preserva a nossa existência física, não queremos apenas aquilo que colabora com a nossa reprodução, a reprodução da espécie. Queremos também reconhecimento, valorização, relevância, o amor das pessoas. O bicho na natureza sobrevive sem notoriedade. O bicho na natureza sobrevive sem o amor dos outros. O bicho na natureza sobrevive sem fama. Mas para nós a vida fica muito pequena, muito vazia sem coisas desse tipo, sobretudo o amor. Então nós não queremos apenas o que é necessário para a manutenção da nossa existência no mundo. Nós também queremos aquilo que vai fazer com que a nossa existência no mundo seja significativa. Outra coisa, somos seres desejantes porque sofremos tentações. E a tentação mexe com o quê? Com o nosso desejo. O Rubem Alves tem uma crônica em que ele diz que ele não gosta de chamar o diabo de tentador. Ele gosta mais de chamar o diabo de testador, porque ele faz um teste de qualidade em nós. Ele não coloca em nós desejos, mas ele apenas nos testa em relação aos desejos que já moram em nós. Isso é Rubem Alves. E quando você olha para a Bíblia, é mais ou menos isso. O diabo não pega ninguém na marra, ele vai no desejo. O que ele fala? Você quer? Faz. A mulher está na frente da árvore. Quem levou ela lá? Ela própria. O que a serpente fala? Pega. Uma vez um jovem da minha igreja falou assim: pastor, como é que eu sei a diferença entre a voz de Deus e a voz do diabo? Eu falei: olha, isso é uma pergunta difícil de responder, mas eu vou te dar uma pista. Você sabe que é o diabo falando quando você concorda muito com o que ouve. Porque o diabo fala o que você gosta de ouvir. Está com raiva de um cara, o que o diabo fala no seu ouvido? Acaba com a raça dele. Paga na mesma moeda. Mostra para ele que com você não se mexe. Tua mulher está te fazendo sofrer assim, arruma outra. Está assim de mulher, arrastando mais para você. Ele está mentindo, porque ele é o pai da mentira, mas você acredita. Porque é agradável. O que Deus diz? Perdoa, dá outra face, anda outra milha. Tenha santa paciência, né? Eu não quero isso, eu quero o outro lado. O desejo já mora em mim, e a tentação vai lá insuflá-lo, a tentação vai lá evidenciá-lo, a tentação vai lá pedir que ele se realize, porque ela parte do princípio de que eu sou um ser desejante. Então ela comunica com o meu desejo. Outra coisa, no fundo, uma das fontes mais poderosas dos nossos desejos é exatamente o prazer. Porque para cada realização de desejo há um prazer. Ninguém deseja o desprazer. Porque mesmo a pessoa que é masoquista é o que se submete à dor, ele não está se submetendo ao desprazer. A dor, naquele caso, para ele, significa um tipo de prazer. Então o prazer está na base dos nossos desejos. Todo mundo quer sentir prazer. Há uma instância no nosso psiquismo que só obedece ao princípio do prazer. O que é prazer? Um máximo de satisfação com um mínimo de esforço. Quanto maior é a distância entre o preço que eu precisei pagar e o tipo de satisfação que eu alcancei, maior a sensação de prazer. Então nós somos seres desejantes, por quê?
Porque temos todas essas características em nós. Temos necessidades, temos pretensões, sofremos tentações e sentimos prazer. Agora, cedo na vida, a gente descobre que não é todo desejo que a gente realiza. Por várias razões. Primeira, porque tem coisas que são impossíveis. Tem coisas que são impossíveis de realizar, não importa o quanto você queira. Querer não é poder. Por exemplo, toda vez que eu viajo com minha mulher não gosta de viajar a longas distâncias, não gosta. A gente sai de Londrina para ir para São Paulo, em Cornélio ela já pergunta se vai demorar muito. Não gosta, para ela é ruim. Então ela fala de um desejo que ela tem de se teletransportar. Por mais que ela deseje de fato se teletransportar, ela não pode realizar esse desejo porque é impossível. Pelo menos na nossa geração, quem sabe um dia. Segundo, tem desejos que a gente não realiza porque, embora possíveis humanamente falando, eles são para nós impossíveis no momento. Um exemplo, eu quero trocar o carro, mas nesse momento eu não posso, porque não tenho dinheiro. Posso trocar o carro, vai me complicar, eu não posso, não é alguma coisa que está acessível para mim. Outros podem, mas eu não posso. Terceiro, tem desejo que eu não posso realizar porque ele esbarra no desejo do outro, que também tem o seu desejo e às vezes faz o seu desejo valer sobre o meu. Por exemplo, eu venho para um encontro de homens e chego 20 para 7 e quero sentar na primeira fileira. Aí eu chego na primeira fileira, está lotada, que é uma disputa, todo mundo quer. Aí eu digo assim: escuta, você não deixa eu sentar aí, porque toda vez eu sento aqui. Eu quero sentar aqui, é o meu desejo, mas agora eu dependo que ele me permita isso. E às vezes ele não me permite. A gente aprende a força do desejo do outro criança. Quando a gente vai pegar um brinquedo e o outro esconde, e a gente quer pegar e ele esconde, e aí uma hora um filho seu fala assim para você: pai, fala para ele me dar. Está aprendendo a lidar com o desejo do outro. É quando um sujeito diz para mim assim: pastor, pede para Deus para minha mulher me perdoar e voltar a me amar. Eu posso orar, mas você percebe que essa é uma oração que esbarra no desejo do outro? Porque se ela não desejar voltar para você, não vai rolar. Deus decidiu que não ia obrigar as pessoas a desejarem. É uma questão que a gente tem que lidar. Faz ela voltar para mim. Faz ele me emprestar o brinquedo. O desejo do outro às vezes impede o meu. E quarto, às vezes eu não posso realizar um desejo porque o meu desejo momentâneo se apresenta como um empecilho para um desejo futuro e melhor. Por exemplo, eu quero falar umas verdades para o meu chefe, mas eu engulo esse desejo, porque mais do que isso eu quero ser promovido na próxima promoção que vai ter na empresa. Então eu abro mão de um desejo pontual, momentâneo, em nome de um desejo que me parece mais adequado. É igual quando você abre mão de sair com uma garota, porque você tem um desejo de casar com outra garota que é muito mais interessante e que você está de olho nela com muito mais intensidade. Você não deixa de ter um desejo aqui, mas esse desejo aqui é mais forte e te faz renunciar ao primeiro. Então são 4 razões pelas quais, mesmo eu sendo um ser desejante, eu não realizo a maioria dos desejos que eu tenho. Só que isso é fácil? Claro que não. Renunciar a desejo é alguma coisa simples? Não. Por que não é alguma coisa simples? Por algumas razões. Primeira, orgulho. O fato é que o meu orgulho mexe muito comigo.
E eu não quero ouvir não. O orgulho é o que faz com que a negativa da vida me seja tão dolorosa. Na década de 90 existia uma categoria de criança, hoje não tem mais, mas na década de 90 ainda existia. A gente chamava de criança mimada. Desapareceu, graças a Deus, não tem mais. Mas na década de 90 era um pesadelo. Criança mimada. O que é uma criança mimada? Uma criança para a qual você não pode dizer não. Pai, eu quero. Não. Eu quero sim. Não. Não. Aí chuta, cospe, bate, esperneia, se joga no chão, até que você fala, tá bom, vai logo. Uma criança que não aceita o não como resposta. O que faz esse movimento dentro dela? O orgulho. Tem muitos homens adultos que não sabem ouvir um não. E quando esse não vem de uma mulher, eles ficam possessos, mas não aceitam. Preferem matar a mulher do que levar um não. Aí eles dizem assim, é amor. Não. Eu como pastor digo é demônio. Mas quando eu não posso falar com o pastor, eu digo é o orgulho. É alguma coisa muito ruim em você, que não permite a você ouvir não. Tem cara que não se permite o não como experiência pedagógica, didática, importante. Por quê? Porque a frustração também faz parte da vida. É ela que nos ajuda a entender o que é mais importante do que o quê. Um exemplo na Bíblia Sagrada de orgulho aparece logo nas primeiras páginas da Bíblia, que é a história de Caim. Caim nasceu num contexto muito especial da vida de Adão e de Eva, porque eles tinham sido acabados de ser expulsos do paraíso, e aí Eva engravidou e deu à luz ao menino. Quando ela deu à luz ao menino, ela entendeu que Deus não tinha desistido deles. E aí ela pôs um nome no menino que representasse esse sentimento. Caim significa Deus ajuda, literalmente, Deus ajuda. Passou o tempo, Adão e Eva tiveram outro filho e puseram o nome de Abel. Abel significa nada. A palavra Abel significa literalmente vento, mas não é o vento que venta, é o vento que não venta. É o vento do pastel que sua avó fazia. Pastel de vento. Porque os antigos não tinham uma palavra para vácuo. Então eles usavam a ideia de vento para falar do vazio. O que tinha lá dentro? Só vento. O nome Abel vai aparecer muitas vezes na Bíblia Sagrada no livro do Eclesiastes, naquela expressão vaidade de vaidades. Abel, Abelim. Vaidade de vaidades. O vazio dos vazios. Que mãe que bota um nome desse num filho? Uma mãe que está sem nenhuma expectativa no momento para esse filho. Acomodou, tempo passou, não tem mais aquela fé, não sei. Mas o fato é que as crianças cresceram sob essa sombra, porque Caim vai se tornar um agricultor. Quem que é o agricultor? É o dono da terra. O dono da terra. Ele planta, ele se apropria, ninguém mexe ali. E Abel vai se tornar o quê? Pastor. Tem que procurar pastos, tem que levar o rebanho para onde há pastos. Ou seja, Caim é sedentário, Abel é nômade ou seminômade. Ele tem que procurar o espaço dele. Ou seja, na história desses dois meninos, Abel nunca fez sombra para Caim. Nunca. Caim sempre foi o bonzão e Abel ali, em segundo plano, entendeu? Até o dia que os dois vão para a presença de Deus. E Deus tem essa mania de rejeitar a gente que se acha e aceitar a gente que está meio na pindaíba. Maria cantou isso quando ela ficou sabendo que estava grávida do Salvador. Ela disse assim: Ele destronou os poderosos e exaltou os humildes. A sabedoria bíblica fala isso, que todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então o que Deus faz? Quando Caim e Abel vão para a presença dele, ele rejeita Caim e aceita Abel. Inverte a ordem. O Caim lida bem com isso? Claro que não.
Por quê? Porque o Caim é orgulhoso. Ele não lida bem com o não, ele não lida bem com a barreira, ele não lida bem com a limitação, ele não lida bem com a frustração. E aí o que ele faz? Mata Abel. Agora, quando ele fica chateado com Deus, Deus vai falar com ele, igual você que é pai que seu filho sai pisando duro e você vai lá falar com ele. E Deus fala assim para Caim: Caim, por que o seu rosto está descaído? Se você proceder bem, você será aceito, mas se você proceder mal, o pecado mora ao lado. E aí vem a frase que eu acho uma das frases mais fortes de toda a Bíblia Sagrada: o teu desejo será contra você, e a você cumpre dominá-lo. Aqui tem uma chave de entendimento, pessoal. Quanto mais orgulhosa uma pessoa, tanto mais o desejo dela atua contra ela. Nós somos seres desejantes, não podemos realizar todos os desejos, mas quanto mais orgulhoso você for, mais dificuldade você terá de lidar com isso. Outra coisa, ignorância. Um outro problema no trato com desejo é que a gente não sabe onde um desejo vai dar. Por isso que os chineses têm um provérbio que eu gosto bastante. Eles dizem assim: cuidado com o que você deseja, porque isso pode se realizar. Eu conversava com um sujeito há algum tempo, me falando que a filha está se separando do marido. Me contou alguns detalhes, eu perguntei: escuta, mas há quanto tempo eles são casados? Ele respondeu: 5 meses. Aí eu falei: mas o que aconteceu nesses 5 meses? Ele falou assim: a vida deles virou um inferno. Aí eu pensei comigo assim: há 6 meses, tudo que eles mais desejavam na vida era casar. E 6 meses depois, tudo que eles mais desejam na vida é que um raio caia sobre o outro. Você percebe como? Pensa na sua menina, tudo que ela mais deseja na vida é namorar o fulaninho. Você sabe que não é bom. Você fala: filha, vai por mim, teu pai é maduro, experiente. Esse fulaninho aí é filho do Satanás. Vai na dele não. Mas é o desejo dela. Por quê? Porque uma das verdades sobre nós é que nós ignoramos o que um desejo vai trazer de fato. Me lembro de um homem que com lágrimas nos olhos falou assim para mim: Marcelo, o dinheiro na minha vida só me trouxe desgraça. Aí eu fiquei assim, sem saber se eu falava naquele momento ou não. Cara, passa para mim que eu te ajudo a resolver isso. Eu tenho um amigo que fala assim: Marcelo, eu sei que dinheiro não traz felicidade, mas eu queria experimentar na minha própria pele. Eu não queria só acreditar porque os outros falam, eu queria sentir isso. Eu acho tão bonitinho ele falar isso. Às vezes um desejo realizado é tragédia na vida da gente. Você quis tanto. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim: cara, caiu uma bomba na minha vida. Eu falei: o que foi? Ele falou: saí com uma menina do escritório, cara, ficava flertando com ela comigo. Aí saímos, tomamos um chopp, levei ela para um motel, foi espetacular. Mas agora está ameaçando contar para minha esposa, está ameaçando contar para meus filhos, tirou umas fotos minhas enquanto eu estava lá meio cochilando. Cara, é duro, hein, meu? Ó, tem muita gente, todo respeito, mas tem muito idiota no mundo, não tem não? Pô, o cara vai cochilar, né? Mas tudo bem. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Eu não entendo certas coisas. Mas enfim. Olha o que o cara estava me dizendo: realizei um desejo e agora estou pagando um preço enorme que eu não estava contando. É isso que eu estou chamando de ignorância. Você está achando que é o máximo fazer aquilo, mas você não sabe o que isso vai te cobrar na sequência. É igual droga. Quando você fala para o seu filho: filho, não usa droga, filho, se alguém te experimentar, sai correndo, foge, que é cilada.
que você está tentando dizer para ele? O preço que isso vai cobrar de você na sequência é alto demais, filho. Você talvez não consiga pagar. Outra coisa, ansiedade. Porque assim, não é fácil lidar com a recusa, com a renúncia, com a privação em relação aos meus desejos. Primeiro, porque eu sou orgulhoso. Segundo, porque eu sou ignorante, eu não sei o que isso vai significar na sequência. E terceiro, porque isso é fator gerador de ansiedade. Pensa na ansiedade que está ligada aos nossos desejos. O Freud chegou a dizer no livro Totem e Tabu que o desejo, ou quando um desejo é reprimido, sua libido é transformada em angústia. E angústia, no caso, é sinônimo de ansiedade. Por quê? Porque é difícil abrir mão de algo que a gente quer, é difícil ter certeza de que a gente está fazendo a coisa certa, é difícil lidar com a verdade de que na vida a gente vai ouvir mais não do que sim. Então isso é fator gerador de ansiedade. Os nossos desejos são fatores geradores de ansiedade. E aí essa ansiedade em relação aos desejos vai produzir 4 sintomas muito difíceis de lidar. Primeiro, insatisfação crônica. Você concorda comigo que nós vivemos numa sociedade insatisfeita cronicamente? Você deu um brinquedo para o seu filho, ele brincou 2 minutos, jogou de lado e já está reclamando e pedindo outro. A insatisfação crônica é uma marca dessa geração. Por quê? Porque nós estamos cercados de oferta de prazer, mas os prazeres duram cada vez menos. O Freud dizia que o desejo nos envergonha de 2 modos. Ele nos envergonha primeiro porque ele revela a nossa impotência em realizar os nossos desejos muitas vezes. Mas segundo, porque assim que a gente realiza um desejo, aparece outro no lugar. Você comprou um apartamento na planta, pagou meses por ele, recebeu a chave, vitória, tirou foto, abraçando o cara da incorporadora, pôs no Facebook. Aí foi lá visitar o apartamento que foi entregue para você. Entrou nele, assim que você entrou nele e olhou, você falou assim: vai precisar de armário, vai precisar de cortina, essa sala é grande, meus móveis aqui vão ficar perdidos, tem que pôr mais, vou precisar pôr alguma coisa na cozinha, vou precisar fazer isso, vou precisar fazer aquilo, vou precisar fazer aquilo. Ou seja, assim que você realizou um desejo, esse desejo realizado se multiplicou em 100. Então é assim que o desejo nos humilha, mostrando que não só nós somos impotentes, mas que nós somos insatisfeitos, porque um desejo realizado abre a porta para outros 20. E aí nunca está bom, nunca está bom. Quando a gente tem uma insatisfação crônica, um outro sintoma que aparece rápido é a murmuração. Porque quem não se satisfaz reclama. E todos nós conhecemos pessoas que reclamam de tudo. Tudo. A gente reclama de tudo. Eu estava comentando com as mulheres hoje à tarde, a gente reclama até daquilo que a gente não tinha o direito nem de avaliar. Me perdoe você que não frequenta igreja, porque não se aplica a você. Mas nós vivemos num mundo hoje em que até quem frequenta igreja se dá o direito de reclamar do culto. Seja católico, evangélico, umbandista, corintiano, o que for. Uma vez eu perguntei para minha mulher assim: o que você achou do culto? Ela falou: não achei nada, o culto não é para mim, o culto é para Deus. Eu falei: é isso aí mesmo, tá certa. Mas a gente não, a gente acha muito. Demorou demais. A gente avalia culto como quem avalia restaurante. Não gostei da entrada, o prato estava sem sal, sobremesa sem graça, o ar-condicionado estava muito forte, demorou demais para atender. Murmuração, a gente reclama até daquilo que não nos diz respeito.
Mágoa, por que mágoa? Porque toda pessoa insatisfeita e murmuradora cedo começa a se ressentir das outras pessoas. Se a sua esposa é insatisfeita e murmuradora, não demora nada ela pôr a culpa em você. 50% dos casos com razão, 50% sem razão. Mas ela põe a culpa em você. Porque você não me ajuda, porque você não faz nada, porque você não comparece, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. E põe a culpa nos filhos, e põe a culpa nas outras pessoas. A gente faz isso. E a mágoa dá lugar ao desespero. Porque o que é o desespero? A falta de espera. O desespero é a desistência de se esperar alguma coisa boa. A gente começa a esperar só o pior. Então são sintomas do maltrato com os nossos desejos. Quais são os caminhos? Primeiro, o desejo precisa ser sempre trazido à consciência. Porque o primeiro segredo para você viver uma vida de desejos adequados é manter o desejo no âmbito da consciência. O que isso significa? Reconhecer as verdadeiras motivações para os seus desejos. Porque tem muita coisa que a gente deseja, mas se jogar limpo, a gente deseja pelas piores razões. Aí o cara compra um carro de 500 mil reais. Você vai olhar o carro e fala: nossa, cara, que carro legal, quanto você pagou? Ah, esse tá 500 mil. Ô louco, meu, pagar 500 mil num carro, você é doido? Não, mas sabe o que é? Esse aqui, ele tem um motor que faz de 0 a 100 em 3,7 segundos. Ele tem um controle de estabilidade que numa curva a 300 por hora não capota. Ele tem um fenômeno aí no ar-condicionado que mata ácaro. Aí você olha para o cara e fala assim: vamos falar a verdade? Você não comprou porque não tem ácaro, você não comprou porque não capota a 300 por hora, você não comprou porque faz 0 a 100 em 3 segundos, você comprou porque com ele você parece bonzão. Porque é o seguinte: eu não vou fazer curva a 300 por hora. Qual que é a diferença um carro fazer 0 a 100 em 3,8 e em 4,2? Ou seja, se eu julgar a minha motivação, e ninguém pode fazer isso por mim, só eu. Você não pode fazer por mim, eu não posso fazer por você. Quando a gente julga a motivação, a gente descobre que tem um monte de desejo que a gente não precisava realizar, mas a gente realizou para tentar alcançar outra coisa que provavelmente não virá com a realização desse desejo. Porque eu vou falar uma coisa para você: se você não se sente bem dentro de um Fuca, não vai se sentir bem dentro da Ferrari. Vai fazer 0 a 100 mais rápido, mas não vai se sentir melhor consigo mesmo. Por quê? Porque não é uma questão de que carro se dirige, mas de quem se é. Então, assim, tornar consciente os desejos é olhar para dentro do coração e perguntar para si mesmo: por que eu quero tanto isso? Por que eu estou tão nervoso de não conseguir? Por que eu estou brigando com quem eu amo por causa de algo que me foi negado? Esse é o primeiro passo para lidar com sabedoria com desejos. Para que os nossos desejos não sejam fonte de ansiedade exagerada. Claro que o que eu quero me traz alguma ansiedade, mas me traz mais ansiedade se ao que eu quero eu juntar outra coisa que eu quero e que não tem nada a ver com isso. Porque eu já atendi homens que correram atrás de realização de desejo e que se quebraram para tentar realizar o desejo e que no fundo, quando foram confrontados, estavam tentando, com a realização do desejo, provar para um pai que eles davam conta, porque o pai disse a vida inteira que eles não iam ser nada. Só que a crise desses homens, quando descobriram isso, era ter que confessar que o pai já era falecido havia 10 anos. Então, quando você não sabe qual é a fonte dos seus desejos, você começa a lutar por coisas que você não precisa ou não vai conseguir. Você tem 50 anos, está tentando provar para um pai que nem vivo é, que você
venceu? A troco do quê? Isso é tornar consciente um desejo. Por que isso se tornou tão importante para mim? Por que eu estou pensando em matar uma mulher que me disse não, ao invés de aceitar o não e reconstruir minha vida de outra forma? Talvez haja uma mulher muito mais legal na sequência que eu vou conhecer. Mas não, eu vou matar ela. Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Por quê? Porque já não é sobre ela, é sobre alguma coisa que está aí dentro do seu coração e que você não quer admitir. Então, lidar com os desejos começa com jogar limpo. É isso que eu estou chamando de desejo consciente. Quando a pessoa joga limpo consigo mesmo. Segundo, desejo de ser melhor. Porque tem uma hora na administração dos desejos que eu tenho que decidir qual vai ser o desejo mestre. Num mundo em que a gente tem infinitos desejos, qual é o desejo mestre? Qual é o desejo que avalia os outros? Por exemplo, eu fico com o desejo de pegar uma coisa que não é minha. Sei lá, eu estou no banco ali sentado na fila, esperando o caixa me atender. Com 4 contas na mão, mas só vou pagar uma, porque eu não tenho dinheiro para as outras 3. Aí do meu lado tem um senhor que levanta para ir embora. No que ele levanta para ir embora, fica um pacotinho de nota de R$100 na poltrona, que ele não viu, que escorregou do colo dele. Qual que é o meu desejo nessa hora? Mesmo eu que sou pastor e corintiano, que é o suprassumo da honestidade. Pastor e corintiano é o suprassumo da honestidade. Ninguém desconfia de um pastor e corintiano. O meu desejo é pegar. Por que eu não pego? Porque eu tenho um desejo mestre, que é o desejo de ser um outro tipo de gente. É o desejo de ser uma pessoa melhor. Então eu digo, senhor, caiu aqui. Aí ele olha e fala, rapaz, olha, já pensou deixar isso aqui? Não podia, esse aqui é o dinheiro que eu vou dar para minha filha para ela ir na Disney. E você com as contas lá. Quando você sabe quem você quer ser, você sabe o que você vai trazer para a sua vida e o que não vai. É um desejo de ser uma pessoa melhor. Eu estou louco para falar umas coisas aqui para alguém. Mas por que eu não vou falar? Não é porque eu tenho medo, é porque não é o tipo de pessoa que eu quero ser. Quando isso está claro para mim, tudo mais se organiza. E aí eu consigo entender o terceiro passo, que é crer no desejo de Deus. O que é o desejo de Deus? É o desejo que deseja para mim o que eu também desejo, mas não posso alcançar. De um ponto de vista prático, o desejo de Deus e o seu são diferentes. Porque você quer satisfazer desejos pontuais momentâneos e Deus diz não para você. Mas se você estiver comprometido com o desejo de ser melhor, o desejo de Deus vira seu aliado. Por quê? Porque Deus tem o poder que você não tem. Porque Deus tem o conhecimento que você não tem. Porque Deus tem os caminhos que você não tem. Então, quando o seu desejo é ser uma pessoa melhor, aquelas vontades contraditórias entre você e Deus, que até Jesus experimentou. Jesus no Getsemane falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que Jesus está dizendo? Eu reconheço que nesse momento a minha vontade e a tua vontade são diferentes, mas eu, por ser quem eu sou e por ter escolhido viver o que eu escolhi viver, eu decido que nesse momento é melhor se realizar a tua do que a minha. E isso é vitória para você. Porque quando a vontade de Deus triunfa sobre a sua, você triunfa também.
porque Deus tem o melhor para você. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês entendam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que eu quero saber agora, que eu tenho um desejo na pauta é: Senhor, qual é o teu desejo para mim? Porque isso vai me proteger do meu desejo, isso vai me proteger de consequências desastrosas do meu desejo, isso vai me proteger de mim mesmo. Esse é o segredo para lidar com os desejos. A frase que eu trouxe para você é do Dietrich Bonhoeffer, pensador, teólogo. A vontade de prazer que dormita em nossos membros surge de repente com um desejo desenfreado. A cobiça toma posse da carne com violência irresistível. Um fogo que começa a arder às escondidas é atiçado. A carne arde e já está em chamas. Quer seja o desejo sexual, a ambição, a vaidade, a avidez por vingança, a vanglória e a paixão pelo poder, quer seja a avidez pelo dinheiro, quer se trate finalmente do prazer indescritível na beleza do mundo, da natureza em geral, não há diferença aqui. Tudo isso apaga em nós a alegria em Deus e então procuramos alegria na mera criatura. Quanto mais eu corro atrás dos meus desejos, mais insatisfeito eu vivo. Quanto mais eu me rendo à vontade de Deus, mais feliz eu sou. E o que eu achava que eu estava abrindo mão para abraçar outra coisa, eu estava, na verdade, abraçando tudo, principalmente aquilo que eu sempre quis. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração para encerrar. Pai, ajuda-nos a entender isso, porque nossos desejos falam muito alto dentro de nós. E alguns de nós estamos colocando desejos mais elevados sob risco para realizarmos coisas que vão passar no instante seguinte. Ajuda-nos a não fazer essa besteira com a nossa vida. Ajuda-nos a sermos quem precisamos ser. Ajuda-nos a sermos quem o Senhor quer que sejamos. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, Deus te abençoe. Até quarta que vem. Tchau.